Saudações inscritos do canal Despertar de Consciência e Escândalos Gospels. Aqui é quem fala mais uma vez com vocês, é emissário Cristiano. Pois é, vamos estudar junto um assunto muito polêmico, muito desesperador para muitos crentes, muitos cristãos, evangélicos, católicos. É a respeito do tal do anticristo, né? Muita gente da cristandade afirma que o Messias dos judeus é o anticristo. E o que pensam sobre isso, né? Uma vez eu, no privado de uma jovem, conversando sobre o assunto, ela afirmava categoricamente que o Messias dos judeus é o anticristo. Aí eu perguntei a ela de onde ela tirou esta informação. A mesma me revelou que é aquele livro Cabala dos judeus, lá está revelado o anticristo. Eu perguntei a mesma se ela tinha lido Cabala, estudou Cabala. Ela falou que não. Aí eu disse, pô, como é que você fala uma coisa se você nunca leu, nunca estudou? Então você foi Maria vai com as outras, né? Não verificou se aquela informação é verdadeira ou não. Pois é, gente, a gente vai pegar este livrinho aqui, ó. Vai pegar este livrinho e vamos ler sobre o Messias, né, no livro Zohar. É só uma leitura, tá? Não é nenhum estudo, para mostrar para vocês que não tem nada de anticristo neste livro. E também vamos falar sobre o próprio anticristo, né, gente? E para vocês que não sabem, eu, emissário Cristiano, eu também sou um anticristo. Por que, emissário, que você é um anticristo? Bem, para explicar sobre esse assunto vai ser abordado na próxima série. Olha o tema aí, ó. Aprenda a quebrar os paradigmas da fé. Como o Chuchu é o cara mais mentiroso. Ele é um grande mentiroso, baseado no Novo Testamento. Lá nessa série eu vou explicar tudinho para vocês. Eu não aceito este Cristo oferecido por Roma. Então eu também sou anticristo. Quando eu começar esta série, lá eu vou explicar, você vai ficar sabendo por que eu sou anticristo. Correto? Nada pessoal contra vocês cristãos, tá? Mas é tudo baseado nessa série que eu vou fazer aí, tá bom? Vamos analisar tudinho que o Novo Testamento narra sobre esse suposto Cristo, né? E aí você vai saber o porquê que ele é mentiroso e o porquê que eu sou anti aquilo que é narrado no Novo Testamento, ok? Bem, o objetivo deste vídeo nada mais, nada menos que é para tranquilizar você que essa história de anticristo é balela de cristandade, balela da Igreja Católica Apostólica Romana, que vem criando esses assuntos para botar medo no povo, né? Ainda mais aí com a reconstrução do terceiro templo lá em Jerusalém. Cada notícia que vem desse terceiro templo, os cristãos vão ficando mais desesperados, né? Porque eles não sabem quem é esse tal de anticristo. O anticristo é fulano, é ciclano, é beltrano. E aí quando eles se revelaram, aí vem aquelas profecias apocalípticas, né? É 4 anos de glória, depois 4 anos ele vai mostrar a verdadeira cara. Aí vem Jesus e arrebata a igreja e tal, etc. Né? A grande tribulação. Pois é, gente, a gente vai fazer esse videozinho e quebrar esse paradigma de uma vez por todas, ok? Mas antes de começar a nossa leitura, eu venho convidar você a se inscrever-se no canal, deixar aquele like, deixe seu comentário, compartilhe e vem comigo nessa viagem. Solta a vinhetinha. Bem, e antes da gente começar a nossa leitura do Zohar, sobre o Messias, lá na Cabala, né? Isso aqui é só uma definição para vocês saberem o que é esse anticristo aí, tá, gente? Esse termo anticristo foi uma expressão criada pela Igreja Católica para poder combater o marcionismo gnóstico, porque Marcião de Sinope entendeu nitidamente
a palavra secreta de Jesus, ou Yeshua, pois marcionistas foi o primeiro grupo de seguidores de Jesus, o tal de Esocresto, de língua grega. Eles apresentavam um Cristo que veio apresentar um Deus que não era o Deus de Israel. Então aí você parte para o antissemitismo, né? Infelizmente, muitos religiosos, muitos cristãos, evangélicos, católicos, eles aderem essa linguagem de anticristo, porque a Igreja Católica criou. É só eles estudarem quem foi Marcião, né? Lá, Marcião, quem foi Marcião, o que ele acreditava, o que ele ensinava, etc. E você vai chegar à fonte dessa palavra anticristo, correto? Então, esse grupo aqui não queria apresentar o Deus de Israel, né? Eles queriam apresentar o Deus Pai de Jesus, tá, gente? Bem claro aqui. E vamos iniciar a nossa leitura do livro Zohar, capítulo 21, Revelações sobre o Messias, né? A luz continuou a brilhar ao redor da cama do mestre, enquanto os discípulos, sentados, com os olhos baixos, escutavam a voz amada de Shimon ben Yohai, que lhes ensinava os mistérios santos relativos à vinda do Messias. Há um Davi celeste, assim como um terrestre. Quando Deus quer mostrar clemência ao mundo, ele olha para este Davi. O seu rosto se torna iluminado. Este, por sua vez, ilumina o universo e dá vida ao mundo. A beleza deste Davi infunde brilho a todos os mundos. Sua cabeça dourada é coroada com 7 diademas. E devido ao mérito deste Davi, que o amor e a misericórdia despertam em todos os degraus da hierarquia celeste. E com este Davi que Deus deseja estar unido, de quem ele disse: observai a fragrância de meu filho, como é a como do campo e foi abençoado. No momento da aparição do Messias, filho de Davi, muitos sinais e maravilhas se tornarão manifestos e muitos milagres ocorrerão. No paraíso sobre a terra há um lugar secreto, desconhecido até das legiões celestes. Esse lugar contém 1000 palácios ocultos. Ninguém senão o Messias pode penetrar ali. Ele vem com frequência a estes palácios, onde encontra os justos sentados em seus tronos. O Messias conduz todos os exércitos formados pelas almas dos justos e reunidos neste jardim do Éden. No primeiro dia de cada mês e nas festas, o Messias vem aos palácios. No centro dos palácios há um lugar chamado Éden, oculto de todos os olhos, e o Messias permanece oculto dele, até o dia em que virá salvar o mundo. Quando o Messias entrar neste palácio, ele se encontra com os patriarcas e vê Raquel chorando. O Santíssimo tenta consolá-la, mas ela não se consola. Então também o Messias eleva sua voz em lamento, e a desolação se estende por todo o jardim do Éden. Enquanto todos choram com ele, quando o som do lamento alcança o trono supremo, o Santíssimo faz o sinal ao pássaro para que deixe seu ninho, e dali emerge também o Messias. Logo ocorrem ali certos atos que estão além da compreensão humana. 3 figuras são vistas do trono supremo. Uma é o pássaro e uma é a figura do Messias, pois todos se elevaram ao mais alto, e o Santíssimo conjura os dois a disseminar o todo bem no mundo. Então os dois voltam aos seus respectivos lugares, e o Messias se esconde outra vez como antes.
A cada sábado, as almas do paraíso sobre a terra vão visitar a região conhecida como as Muralhas de Jerusalém, onde estão vários anjos guardiões. Elas podem penetrar esta região só depois de terem sido purificados. Então as almas vão visitar todos os que sofrem, os que estão enfermos ou os oprimidos por causa de sua fé. Depois das visitas, as almas vão visitar o Messias. Quando elas lhe contam os sofrimentos de Israel em exílio, e também quantos culpados há em Israel que não conhecem Deus, o Messias chora, pois seu coração fica cheio de dor ao ouvir essa iniquidade. No paraíso há um palácio conhecido como Palácio dos Enfermos, onde o Messias entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-o a se apossarem dele. Fazem isso, e o Messias então sofre todos os castigos que Israel merece. Se o Messias não tivesse tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel, ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suporta os sofrimentos de toda a humanidade. Nosso conhecimento sobre o Santíssimo é imperfeito, porque ele é a alma das almas, o espírito de todos os espíritos, o mais misterioso de todos os mistérios. Nós o conhecemos somente porque certas portas estão abertas àquelas almas que buscam um conhecimento de Deus. Uma porta conduz a todos os degraus, e é por esta porta e esse degrau que conhecemos a glória de Deus. A primeira porta pela qual alguém deve entrar é a porta do justo. Uma vez que se passa por essa porta, todas as outras do céu se abrem. O que tem o mérito de entrar por esta porta também verá todas as outras portas abertas à sua frente. Pois todas as portas mais altas se apoiam nesta. Mas esta porta é realmente desconhecida porque Israel está em exílio. E todas as outras portas são, por conseguinte, desconhecidas. Mas, quando Israel for libertado do seu exílio, ele voltará a se elevar a todos os graus mais altos. Então todos os habitantes do mundo conhecerão e reconhecerão a sabedoria mais alta, como eles nunca haviam sido capazes de fazer antes. E eis que os olhos dos homens se abrirão, e poderão ver a primeira porta, que é a porta da tenda, ou a porta do justo, e todos confiarão no Messias, que julgará o mundo. O rosto do mestre acendeu-se em uma nova radiante, e ele bradou: ai daqueles que viverem neste tempo! Entretanto, felizes os que serão considerados merecedores das alegrias destinadas àqueles que se aquecem na luz do Senhor. Ele prometeu: eu os farei passar através do fogo, e os purificarei assim como a prata é purificada, e os provarei assim como o ouro é provado no fogo. Continuação das revelações sobre o Messias, o ninho do pássaro. Durante o tempo em que Israel for castigado com todas as nações e reis em aliança contra ele, quando ele for oprimido por um mal depois do outro, cada novo mal tão terrível a ponto de fazê-lo esquecer o último, então uma coluna de fogo estendendo-se da terra aos céus se fará visível a todos os povos da terra por 40 dias. O Messias deixará o paraíso terreno, chamado o ninho do pássaro, e se revelará na terra da Galileia. Daí a terra tremerá e os homens se esconderão em cavernas. Mas como a Galileia foi a primeira cidade a ser destruída na época da destruição do templo, a Galileia será a primeira cidade na qual o Messias se revelará. E da Galileia sairá a declaração da guerra do Messias às nações opressoras.
Depois dos 40 dias da aparição na coluna de fogo e do Messias, uma estrela gloriosa aparecerá a leste, composta de todas as cores. 3 vezes ao dia, esta estrela brilhará como as outras estrelas ao seu redor. Essa visão será evidente aos moradores da terra durante 70 dias. O combate se dará assim. Rastilhos de fogo serão disparados na grande estrela do centro e destruirão todas à sua volta. Mas a cada manhã elas reaparecerão e o combate começará outra vez. E isto durará 70 dias. Então a estrela brilhante do centro ficará oculta por 12 meses, durante os quais a coluna de fogo reaparecerá como antes. Ao final deste período, a coluna desaparecerá, pois então o Messias terá subido ao céu para receber o poder e a coroa de realeza. Quando o Messias descer à terra de novo, a coluna de fogo se tornará visível a todos. O Messias se manifestará por meio de uma declaração de guerra no mundo inteiro. Muitas nações se submeterão a ele, e o poder do Messias se fará manifesto. E todos os homens o conhecerão. Muitos reis lhe declararão guerra, e muitos judeus sem honra se alinharão contra o Messias, e ao seu lado dos reis terrenos. Então o mundo estará em escuridão durante 15 dias, e um grande número de israelitas perecerá nas sombras. Ao fim de 12 meses, o cetro de Israel será elevado, o que significa que o Messias surgirá no jardim do Éden. Os justos porão a coroa sobre sua cabeça, e sobre o seu quadril um cinturão feito de letras do santo nome. Uma voz vinda da árvore do jardim do Éden pronunciará essas palavras: Lamentai-vos, santos sagrados, e diante o Messias. Chegou o momento em que a mulher celeste se une ao seu esposo celeste. E eis que o esposo vingará a sua esposa, castigando o mundo que recusou reconhecê-la. Agora a mulher está para ser alçada outra vez na terra. Então todos os santos do céu se levantarão e amarão o Messias. Abraão estará à sua direita, Isaque à sua esquerda e Jacó à sua frente. Moisés, o pastor fiel, bailará no comando dos justos no jardim do Éden, e o Messias, rodeado pelos justos, entrará em seu palácio, que é o ninho do pássaro. Ali ele verá as reproduções da imagem dos que viveram no tempo da destruição do templo, assim como os 2 justos que morrerão pela fé. Ali ele colocará 10 vestes, conhecidas como as vestes da vingança. Durante 40 dias permanecerá oculto no palácio, sem ver ninguém. Então uma voz vinda do trono supremo lhe dirá que deixe o ninho de pássaro, e ele ascenderá ao céu. E, quando o Santíssimo ouvirem suas vestes de vingança, com o cinturão e armado, ele o abraçará e o beijará na testa. Nisso, 390 firmamentos serão destruídos. Então o Santíssimo fará sinal a um dos firmamentos, que permaneceu oculto desde o primeiro dia da criação do mundo. E um palácio dentro desse firmamento se abrirá, e dele sairá uma coroa na qual estão gravados os nomes santos. Esta é a coroa que Deus ele próprio usou enquanto os israelitas cruzavam o Mar Vermelho. Esta mesma coroa o Santíssimo colocará sobre a sua cabeça do Messias, e o abraçará uma vez mais. Então todos os anjos do céu virão para oferecer presentes ao Messias. Ele entrará no palácio, no qual os anjos são chamados, os que choram por Sião,
que já eles estão sempre pranteando a destruição do templo. Esses anjos darão um manto de púrpura ao Messias, o manto da vingança, que ele porá, e outra vez permanecerá oculto durante 30 dias no ninho do pássaro. Então descerá à terra e se tornará visível por 7 dias. O ignorante tremerá de medo, pois não será capaz de compreendê-lo, mas os que foram iniciados nos mistérios da sabedoria eterna compreenderão seu significado. Feliz é a sorte deles. Durante estes 7 dias, o Messias andará na terra acompanhado pelo ninho do pássaro. Ele irá à tumba de Raquel para consolá-la, e ela, que não receberia o consolo do Santíssimo, aceitará o consolo do Messias. Ela se levantará e o abraçará. Então a luz se propagará por todo o mundo, começando pela cidade de Jericó, a cidade das tamareiras. Durante 12 meses, o Messias estará envolto na luz que sai do ninho de pássaro, e depois disso espalhará a luz dentre a terra e o céu, iniciando sua missão na Galileia, onde o exílio de Israel começou. Ele revelará a luz que emanava do ninho do pássaro e regressará ao seu lugar. Depois disso, continuou a voz de Shimon ben Yohai, como se de muito longe haverá um grande terremoto, ouvido de um extremo a outro mundo, a fim de que todos possam saber que o Messias começou a revelar-se na Galileia. Aqueles que consagram ao estudo da Torá serão seus seguidores, mas seu número será pequeno. Ele chamará a si as crianças, pois é o mérito das crianças que lhe dará força. Ele é fortalecido pela inocência das crianças que descansam no peito da mãe. É graças às crianças que a Shekinah permanece com Israel no exílio, pois pequeno é o número dos verdadeiros sábios. 12 meses mais tarde, quando a Shekinah estiver unida ao seu esposo celeste, o Messias reagrupará os que estão dispersos com um extremo a outro da terra. Em milagres tão grandes como os que se realizam no Egito, serão realizados pelo Santíssimo. Esse é o mistério dos 32 caminhos que conduzem ao nome santo. Mas enquanto esses milagres não se cumprirem, o nome santo não será perfeito e o amor não reinará no mundo. E eis que há uma torre que se eleva acima de todas as outras. Esta torre simboliza a lei. Um pássaro vem, levanta-te e a põe debaixo das asas dos querubins. 300 portas dão acesso a ela. Na porta do meio há uma luz emitida pelos rolos da lei, nos quais o rei de Israel lerá a parte que começa pela palavra reuni-vos. Felizes são os justos que ouviram a voz do Messias quando ele revelar os mistérios da lei no sábado e os dias de festa. Pois quando os justos desejarem subir à escola celestial, eles se reúnem diante do rei Messias. Ele explica os mistérios das 10 palavras. Quando estão abertas as portas da torre, os querubins abrem suas asas, de modo a fazer com que a luz do céu brilhe, e exclamam: quão grande é a bondade que reservaste aos que o temem! Quanto aos rolos da lei, voltam à torre e as portas se fecham. Vem em cima da luz, composta por 4 cores, e ninguém pode olhá-la, exceto o Messias. Os querubins estão silenciosos, e a torre volante regressa ao lugar onde as outras torres. Nesta porta do meio há uma coroa muito fina e muito preciosa, crevejada de pedras preciosas, que é invisível a todos, e para ser colocada na cabeça do Messias, quando ele entra na torre pelas 2 águias que o acompanham carregando a coroa. Quando ele começa a ler a lei, abre-se outra porta, da qual sai voando a pomba de Noé,
sustentando uma coroa em seu bico sobre a cabeça do Messias. Quando ele recita o Pentateuco, suas águas estão ao seu redor, e ele desce até o último degrau. E acontecerá que no fim dos tempos, o Santíssimo edificará em Jerusalém. Uma estrela fixa estará rodeada de outras 70 estrelas, e será visível por 70 dias. Depois disso, a estrela reaparecerá somente uma vez. E no dia de sábado, no primeiro dia, a estrela será visível na cidade de Roma, e ali 3 grandes torres desmoronarão. O grande palácio cairá em pedaços e o soberano morrerá. No dia seguinte, a estrela será visível para toda a terra, e as guerras terríveis estalarão em toda parte. Então um grande rei surgirá e conquistará o mundo. E no dia em que esta estrela desaparecer, haverá um grande terremoto em Jerusalém, propagando-se por 45 léguas ao redor do lugar em que estava o templo. Isso revelará uma imensa gruta subterrânea, da qual jorrará fogo, ameaçando toda a terra. Homens poderosos sairão desta gruta e dominarão o mundo. Sua linhagem se tornará real, e os grandes santos da terra se reunirão à sua volta. Então os olhos de todos os homens verão o Rei Messias, ainda que nesse momento a humanidade estará em grande crise, uma diversidade seguindo-se imediatamente a outra. Mas quando o Santíssimo ressuscitar os mortos, a dor e a morte desaparecerão do mundo.